Boa tarde a todos. Primeiro pedindo licença à espiritualidade, pedindo à egrégora que forma os acompanhantes, mentores desta casa, os espíritos amigos, pedindo autorização para iniciar uma nova aula, pedindo a companhia de meu mentor espiritual, sob a égide, sob a luz do nosso poderoso e amado Mestre Jesus, para que possamos receber orientação, entendimento e a abertura necessária para mais uma aula. Esta é a aula de número 21 e a leitura para a abertura, para a nossa reflexão inicial, é a leitura 31 do livro Sinal Verde. Notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever. Respeite os compromissos, sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Leitura simples, mas muito objetiva, né? E dentro desse raciocínio, dessa leitura muito objetiva, que fala assim, conserve a consciência tranquila, para a gente conservar a consciência tranquila, nós procuramos, né, diariamente, viver o Evangelho. Vivendo o Evangelho, nós temos a consciência tranquila. O Evangelho do Senhor Jesus. A aula de número 21, que é o Espiritismo como Consolador Prometido, vem falar exatamente disso. O Mestre Jesus deixou aqui para nós a orientação de que após o seu desencarne, após a sua ida, ele deixaria para nós um Consolador, e esse Consolador viria na Terra representar os seus ensinamentos morais e representar a benignidade de Deus para nós, tá? Então, Jesus deixou as palavras: se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Paráclito. Paráclito é intermediador. Tá? É aquele que vem intermediar as palavras de Deus. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse, ou seja, os ensinamentos morais que Jesus veio trazer. No entanto, eu vos digo, a verdade é de vosso interesse que eu parta, pois, se eu não for, o Paráclito não virá até vós. Então, não existia, ele não diz a forma, né, mas não existia necessidade de que Jesus ficasse na Terra naquela época para divulgar uma palavra que estaria antecipada para o médio nível de raciocínio daquela época. Muitas palavras que Jesus trouxe nos seus ensinamentos morais, ele trouxe até em parábolas para que elas pudessem alcançar a quem fosse de interesse. Por quê? Não existe no Espiritismo a obrigatoriedade de enfiar goela abaixo de ninguém algo que a pessoa não aceite ou não consiga entender. Não, você tem que decorar, você é obrigado.
Não, na doutrina espírita não existe isso, tá? Então, assim, não havia necessidade naquela época que Jesus se mantivesse aqui eternamente para poder passar esta palavra para a humanidade. Não, a humanidade teria que evoluir passo a passo o que tinha que evoluir para chegar ao ponto de poder entender o que viria a trazer o Paráclito, que é o Consolador Prometido. O Consolador Prometido, ele é uma das 3 revelações. A Bíblia e vários outros livros religiosos falam das 3 revelações. A primeira revelação foi a unicidade, que Moisés trouxe na sua palavra e apresentou os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Esta foi a primeira revelação. A segunda revelação foi a vida, a presença do Cristo, do nosso governador, aqui na Terra, encarnado. Essa foi a segunda revelação. E a terceira, que sempre se guardou e resguardou, seria o nosso Consolador, o Consolador. E o que é o Consolador Prometido? O Consolador Prometido é o Espiritismo. Segundo a concepção de alguns, não seria devido a uma questão religiosa, mas segundo religiosa, tá? Não doutrinária. Mas segundo o Espiritismo, segundo Nosso Senhor Jesus, pela palavra divulgada até agora, é o Espiritismo porque o Espiritismo traz a palavra do Espírito da Verdade. As perguntas que Allan Kardec traz, elas são respondidas pelo Espírito da Verdade. E quem é esse mentor de Kardec? O Espírito da Verdade. Entende-se que este Espírito é o do Senhor Jesus, por isso não havia necessidade daquela época ele divulgar o que ele viria a divulgar posteriormente nos escritos e nas manifestações que Kardec acompanhou, né? No entanto, eu vos digo a verdade é de vosso interesse que eu parta, pois se não for o Paráclito, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-los-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tem ainda muito que vos dizer. Aí que a gente entende que o Espírito da Verdade, que vem na codificação para Allan Kardec, é o nosso Mestre Jesus. Mas não podeis agora suportar quando vier o Espírito de verdade. Ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Vos anunciará as verdades futuras. Esse trecho nos explica, até você pode pegar água para mim? Esse trecho nos explica que o chamado Consolador, enviado pelo poderoso e amado Mestre Jesus, que é o Espiritismo, que tem as bases do ensinamento e do aprendizado, nos livros, no Pentateuco de Allan Kardec. Quais são esses livros? Esses livros são, primeiro, o Evangelho, não é o primeiro, só estou citando os livros que são, mas na ordem, o primeiro é Gênesis. Então vamos lá, é o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, o Céu e o Inferno. Faltam 2 que me escapou agora, mas tudo bem, eu já falo. Esse é o Pentateuco, são os 5 livros que foram transcritos, que foram representados na palavra de Kardec. Nossa, eu estou enrolada hoje. Tá.
Bom, como eu já disse, né? As 3 revelações. Moisés trouxe para a humanidade a primeira revelação, materializando a ideia do Deus único. Após isso, após Moisés, veio o Cristo encarnando. A encarnação do Cristo é uma revelação. E, por último, a terceira revelação, que é o cristianismo redivivo. Muito obrigada. Cristianismo redivivo. Que bom, o Espiritismo, tá? O Espírito da Verdade, que se apresentou a Kardec como seu guia espiritual. Já pensou que honra você ter uma encarnação de Jesus ou uma representação do Cristo como seu orientador espiritual? Muito, muito magnífico. O Espírito da Verdade, que se apresentou a Kardec como seu guia espiritual e que orientou na confecção das obras da codificação, diz: o Espiritismo deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. A verdade imutável a gente constata natural e facilmente no dia a dia através das leis universais. Unicidade, lei do retorno, lei do progresso. Nós temos muitas leis que nós vivenciamos dia a dia que elas comprovam a imutabilidade das leis do Pai. O Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. O Deus bom, né? Vamos de novo? Devo lembrar aos incrédulos que acima deles reina a vontade imutável do Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Ou seja, sob o domínio divino, alguns podem até não acreditar, mas está tudo. Sob o domínio divino está tudo. Nós é que temos aí algum alcance de arbítrio e resolvemos fazer algumas coisas fora da lei. Só que esse fora da lei, Deus não cobra. Ele não vai te maltratar. É a sua pluralidade de existências que vai permitir reparar isso. Então, assim, vamos entender, nós somos filhos de um Deus bom, poderoso e amoroso. Uma imagem muito diferente da que foi vendida durante anos para nos assustar, para nos repreender. Deus é muito mais do que essas pequenas palavras. A revelação espírita possui um duplo caráter, visto que participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. As duas vias que levam o homem ao verdadeiro conhecimento. Nas palavras de Allan Kardec, o que caracteriza a revelação espírita é que a fonte dela é divina, a iniciativa pertence aos espíritos e a elaboração é a ação do trabalho do homem. Dá para entender isso? Porque o Espiritismo ele não tem uma única forma de aceitação ou de entendimento. A gente pode entender o Espiritismo, primeiro, pelo religare, tá? Pelo contato com a fonte divina, né? Esse contato com a lei divina significa a ponta da religiosidade. Não essa religião de templos e orações decoradas, e sim o religar-se ao que nós verdadeiramente pertencemos, que é o universo, né? O outro item que caracteriza, né, a revelação espírita é a iniciativa que pertence aos espíritos. Todos nós somos espírito, todos nós temos como iniciativa divina a movimentação, como é que fala? Não é nem a movimentação, é a concentração em nós de entender o que é a moral que o Cristo veio trazer, mas essa moral significa uma moral universal, né? E esta forma, ela é a forma, bem dizendo, filosófica, porque é a forma que nós vamos entender,
pensar e entronizar em nós o conhecimento espiritual, né? E a última, que é a ciência, né? Nós somos materiais, o mundo é material, e a comprovação científica que o Espiritismo pôde trazer, traz a constatação da existência da energia da consciência, da energia sutil do perispírito e das outras formas de energia que nos acompanham. Só que isso sem comprovação científica, como ele fez, porque ele fez pelo método da experimentação, levantando hipóteses, analisando fisicamente as situações e obtendo as respostas e estudando essas respostas, porque um dos itens muito importantes do lado científico de Kardec é que ele não aceitava simplesmente as palavras que os espíritos traziam. E não é menosprezando, não. É estudando, é questionando, é se aprofundando no que o espírito de verdade trazia para ele, alguns outros também, mas primordialmente o espírito de verdade trazia, e ele analisava, questionava e perguntava mais. Kardec foi um grande estudioso, foi um grande cientista. Ele também foi professor, mas ele soube montar o método de estudo para comprovar o espiritismo, uma coisa que dificilmente é comprovável. Ele foi muito perspicaz. A revelação espírita possui, então, um duplo caráter, visto que participa. Aqui está como duplo, né? Mas a gente sabe que é uma tríplice, que leva o homem ao verdadeiro conhecimento. Nas palavras de Kardec, o que caracteriza a revelação espírita é que a fonte dela é divina, como nós já falamos, a iniciativa pertence aos espíritos e a elaboração é a ação do trabalho do homem. Então, o espiritismo ele não é apenas uma teoria, né? Essa elaboração do trabalho do homem é algo de buscar-se, de encontrar-se dentro de si e de trabalhar isto, né? O espiritismo, então, parte das próprias palavras do Cristo, da mesma forma que o mestre muitas vezes remeteu os seus discípulos às palavras de Moisés, sendo uma consequência direta da doutrina cristã. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e que povoa o espaço infinito. Isso aqui é uma conclusão muito simples. Nós estamos aqui em carne, ótimo, só que o cosmo, os outros planetas, o universo em si, ele é povoado de espíritos sutis, às vezes menos sutis. Nós não temos a condição de ver, nós ainda somos expiação e prova. Não tem ninguém perto da gente que esteja na mesma situação. Por quê? Porque você olha para Marte e não vê ninguém, mas tem espíritos sutis que moram lá. Às vezes até menos evoluídos, só que nós não temos a condição nem o acesso de ver, porque nós não vemos deuses, nem demônios, nem anjos, nem obsessores. Dificilmente a gente vê, alguns mais sensíveis vêm, né? Então, assim, entender que para nós existe o princípio da reencarnação porque estamos em expiação e provas, mas existem condições mais evoluídas, degrau a degrau, adiante de nós que nós não vemos. Nós convivemos com a nossa condição de expiação e provas e convivemos com a condição de invisibilidade para a nossa média visão de outros mundos e outros planos. Como uma doutrina de conhecimento, o Espiritismo chega no momento em que a humanidade está melhor preparada e a ciência encontra-se organizada, pronta para dar sustentação ao fenômeno espírita, pois, sem ela, a doutrina ficaria sem apoio e exame. Se tivesse surgido antes das descobertas científicas dos séculos 17 e 18, a ação da espiritualidade fatalmente estaria condenada ao fracasso. Por quê? Porque a doutrina espírita é um tríplice. Filosofia, ciência, espiritualidade, não no padrão que a gente já conversou antes, no padrão mais religare.
A doutrina consoladora mostra ao homem que a causa dos seus sofrimentos muitas vezes está em existências anteriores que a Terra, no seu atual estágio. É um mundo de expiação e provas que Deus, soberanamente justo e bom, a ninguém castiga, de sorte que as aflições vividas pela criatura humana conduzem à cura dos seus males, assegurando-lhe a felicidade nas existências futuras. Ou seja, voltando à última frase dessa parte aqui, nesta existência, nós temos, graças a Deus, o nosso Consolador, que já foi indicado pelo Cristo anteriormente, que nos mostra que, através do Consolador, que é a doutrina espírita, nós teremos condição de trabalhar o nosso espírito, conhecer os ensinamentos morais para que tenhamos evolução e encaminhamento para entendimento do que alguma coisa nós temos alcance, mas sobre o íntimo, o verdadeiro íntimo de Deus, nós ainda não temos, certo? Então, por que o Espiritismo é o Consolador? Porque ele nos ajuda a entender, a amainar as dores, lidar melhor com as provas e muitas vezes em forma de expiação. O que é a expiação? A expiação é quando você passa por uma situação aonde você vai dali tirar uma experiência, dali você vai tirar um aprendizado, tá? Porque você precisa para depuração, para sutilização do seu espírito, do seu ser, da sua consciência, tá? Agora aqui fala de um assunto que eu não esperava, que eu vi agora há pouco tempo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Como eu já falei antes, nós estaremos começando um curso sobre parábolas, né? E as parábolas, elas são os ensinamentos de Jesus para falar de uma forma simples. Pega quem pode, quem tem alcance, quem consegue captar, mas não por estar menosprezando esse que está um pouco, ainda não alcançou pegar, e sim porque aquele não é o momento do aprendizado daquele que ainda está aqui. E visionando isso, Jesus manda o codificador para o futuro, porque aí a humanidade já terá mais alcance, mas não deixa de dar o ensinamento através de parábolas para aqueles que estão ali já na condição de aprender, né? Porque nós achamos que nosso espírito nasceu ontem. Não. Então, lá no tempo de Cristo já tinha algumas pessoas que já tinham o espírito evoluído para captar os ensinamentos dele. Então, mas é muita alegoria. Tem pessoas que num primeiro olhar elas captam um ensinamento. Numa mínima palavra capta o ensinamento, porque já está dentro de si, já está enraigado dentro de si o entendimento da moral cristã. Mas é muito importante que a palavra moral seja entendida como ensinamento, base de aprendizado, e não como: não use saia curta, você não pode fazer A, B, C ou D, não é nada disso. É algo muito interno, é algo, é alimentar a espiritualidade, porque nós somos espíritos. Alimentar com bons conhecimentos, alimentar com boas atitudes. É isso, tá? A moral cristã. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, ou seja, eu não acendo a luz, vou lá e cubro, certo? Nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido. Muito obrigada. E venha a luz do dia. Então, a parábola onde Jesus fala que não coloqueis o candeeiro no alqueire, é que é assim. Tudo bem, houveram várias interpretações, mas eu vou falar da nossa interpretação, né?
Você colocando uma luz num ambiente onde ela vai cobrir toda uma área, vai chegar a uma altura que acabou, né? É mais justo você colocá-la num candelabro, num ambiente às vezes restrito, que atenda perfeitamente a todos, do que você pegar algo e esparramar sem dimensão de alcance e sem dimensão do resultado. Então, se você coloca a luz objetivamente para cobrir essa sala, você sabe até que ponto ela cobre e até onde ela vai. Daí vem também uma frase que é para não desperdiçar as pérolas aos porcos. Eu sempre lembro disso. Por quê? Porque eu vou ficar aqui propagando e o efeito para quem não tem interesse é desperdício de energia que pode ser concentrada em quem tem o interesse. Então, deixa eu usar o objeto certo, deixa eu usar a energia certa para o local certo. É bem nessa linha que é essa parábola. Ela foi interpretada de várias formas, mas é apenas isso, é muito simples. Por quê? Você tem que dar a quem quer, você tem que dar o que quer a quem realmente deseja. E não quem vai sair daqui da minha luz falando, ai que luz fraca, sabe, à toa, né? Desperdício, né? E um dos itens que a gente tem no Espiritismo é não desperdiçar. Você não obriga ninguém a nada, é um autoentendimento, é um autoaprendizado. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sobre o véu de alegorias, ou seja, parábolas, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Entende? Entende? Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Então, nessa fala, Jesus está falando com os apóstolos, porque eles já tinham alguma condição de entendimento e até no meio deles haviam alguns também que não tinham entendimento completo da palavra de Jesus. E procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ou seja, usar a energia devida, no local devido, né? Não que você não vá tentar passar algumas observações, algumas compreensões para algumas pessoas que têm desconhecimento do Espiritismo. Não é isso. É que é assim, você passa e capta quem está no alcance e aproveita quem cria para si a condição de aproveitamento. Tá? Mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Todo o ensinamento. É assim na escola? É assim na escola de Jesus também. E porque... isso é maravilhoso. Vamos ler isso aqui de novo. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Eu te dou conhecimento, te passo informação, e a minha palestra brilha, a sua brilha, tudo acontece, e a pessoa ficou tão ofuscada com tudo aquilo, ela não captou nada.
Então, qual a utilidade? Né? É oferecer a quem interessa o que interessa e como é possível, tá? Da melhor forma possível, né? Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve-se notar que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humanidade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Ou seja, você não podia entender naquela época, passou por umas 10, 15 encarnações, aí você já está em condição de entender. Aí você vai ver que tudo aquilo que parecia místico, mágico, poderoso, espiritual, não é nada disso. É apenas o momento que você encontra-se consigo, você entende o que a palavra do Mestre veio trazer e coloca aquilo, coloca não, e recebe a verdade daquilo para você você tenha autonomia por si. Então, assim, é algo simples, mas que ficou muito complicado de entender conforme o nível de entendimento que a pessoa se encontrava, mas não que ela não vá ter essa oportunidade, ela vai no momento devido. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. É que assim, muita coisa foi ditada, né, para se entender um pouco, achar que se captou um pouco do caminho de Deus, mas o caminho de Deus está dentro de nós, né? E antigamente dizia-se que se pagava com oração, às vezes era dinheiro e por aí vai. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, porque estes estavam já num padrão de entendimento mais acessível. Estando eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Buscar o conhecimento, ele traz para cada um de nós um degrau, mas é um degrau muito sólido, né? Um degrau que, claro, todos estamos correndo o perigo de escorregar, sim, todo mundo. Mas o degrau que o conhecimento traz, ele é muito sólido, porque quanto mais você aprende, mais você consegue aprender e entender. E quanto mais você consegue aprender e entender, menos você sofre com as questões desse entorno material. Me xingou? Xingou, então. O problema é dele. Está com ele. Eu consegui entender que eu não sou aquilo que ele está falando? Está ótimo. Mas espera aí. Eu tenho que entender que eu não posso fazer igual ele faz. Então, o que eu tirar de experiências, o que eu tirar de atividade espiritual de dentro de mim para dentro de mim, eu só estou ganhando, né? E a quem Jesus mais dá, mais será dado, né? Isso é muito, muito importante. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras de Jesus como apelo à pregação sistemática e desvelaram-se através de veementes discursos em todas as partes. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, ou seja, você tem que fazer, você vai fazer, na Bíblia, 10 mandamentos, e não, tudo isso existe, a Bíblia existe, os 10 mandamentos existem, mas não para ser engolidos, e sim para ser entendidos, tá? Através de propaganda, tá? Propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Na verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé.
Claro, é o que a gente está fazendo aqui no momento. Mas eu não obrigo você, eu não obrigo a ninguém. Porque não é direito, por você adquirir um pouco de conhecimento, achar que a intensidade de entendimento do outro é igual à sua. Você capta quem tem a possibilidade. Aqui. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo. Mas eu tenho que te fazer entender. Não, você vai entender, você é obrigado. E nem como que eu fico se você não entendeu o que eu falei. E como entendeu o lance do egoísmo, essa questão de vaidade. Olha, eu sou tão poderosa que eu converto a todos. Eu chego aqui, eu converto a todos saem daqui com o pensamento. Que isso? Isso é presunção. Isso é presunção. Eu estar aqui e conseguir atingir a um já é muito. O restante é presunção. Nós estamos passando para que cada um aproveite da melhor forma possível. Como nos diz o Espírito Emmanuel, prega, pois as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Ou seja, estou passando para o próximo, mas eu estou passando para o próximo porque eu tenho que trabalhar o que está em mim. Porque a raiz do que eu estou passando está em mim. É o que eu acabei de falar. Se eu atingir a um, maravilhoso. Mas, mais importante, sem menosprezar o direito do próximo, que fazer a um entender é que intronize-se em mim, que eu evangelize, partindo de mim, para que isso expanda para os outros. Bom, esta foi a nossa aula de número 21. E assim, eu tenho um grande agradecimento a esse curso, que é o curso do Espiritismo, que abriu muito, muito, muito da minha forma de entender, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, que sabe muito, e a forma de entendimento que eu entendi, a forma de entendimento que eu entendi é ótimo, a forma de entendimento que eu absorvi sobre o codificador é que é um presente divino dado por Deus. O codificador, no nosso entendimento, é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela é um caminho que nos ensina, primeiro, a nos entender, segundo, a respeitar, mas abaixo de tudo isso, a partir do momento que nós entendemos que há um Criador supremo, que há um Criador único e que Ele não tira nada de nós, Ele só nos dá. E nós é que precisamos aprender a receber tudo que Ele nos dá. A hora que eu ponho o meu pezinho no chão, que eu estou saindo da minha cama, se eu não tiver consciência do quanto é completa a presença divina no meu dia, eu ainda não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, cumprindo os mandamentos de Deus. Esta é a finalização da nossa aula sobre codificação, sobre um alerta do porquê de alguns tipos de fala e o quanto nós estamos abertos ou perceptivos para o que se está buscando nos ensinar. Precisa de ver se a gente está aberto para receber esse ensinamento, certo? Muito obrigado a todos, encarnados e desencarnados. Espero que tenha sido possível para todos captarem algo que seja útil, tá bom? Vamos fazer oração de fechamento? Quer fazer oração, Gabriel? Poderoso e amado Mestre Jesus, nunca me esquecerei
que aonde houver um ou mais em seu nome, ali o Senhor se fará presente. E espero, neste momento, diante da sua presença, diante da presença dos seus representantes, poder assimilar um pouco do que é o ensinamento e o conhecimento da doutrina espírita. Essa doutrina que nos abre caminhos no corpo, na mente, em nossas auras e egrégoras. Agradeço também a todos os desencarnados que puderam estar aqui para adquirir, junto comigo, um pouco de conhecimento. E nesse momento fecho os nossos trabalhos, a nossa aula, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.